Boa noite, pessoal. Deixar todo mundo entrar aí. É isso ali. E Aline, Bruno. Fala, Marco Antônio. Pessoal, vou deixar o povo entrar aí, pai, bênção. Para poder começar a abrir as fotos aqui, como eu disse mais cedo, eu vou fazer inclusive, apresentação de slides, tá? Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse tema, que não deveria ser, mas ainda é pouco conhecido, né? Para poder falar sobre o que é a ortomolecular, a medicina ortomolecular. Deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui, eu acho que eu deixei no consultório, do que eu queria apresentar, algumas coisas que eu queria apresentar para vocês, mas não, tá lá no consultório. Fala, Henrique. Cara, mais uma vez, parabéns pelo protocolo que vocês criaram, pelo padrão. E acho que eu já até conversei com uma paciente hoje que é pós-Covid, viu? Para procurar vocês. Não sei se ela vai procurar não, mas já conversei com ela. Então, gente, hoje é para poder apresentar um pouco do que é a questão da ortomolecular. Quem tiver dúvida, curiosidade, quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar. Deixa eu ter alguma coisa anotada aqui. Fala, meu amigo, boa noite, Clésio, Lidiel. E para apresentá-los de uma vez, que a ortomolecular é uma coisa, um conceito muito simples, sabe? Muito simples. E poucas pessoas ainda conhecem. E é a minha grande paixão. Eu iniciei, para quem não sabe, eu iniciei nessa área pela ortomolecular. Geralmente o caminho é contrário. Muita gente vai na clínica, da clínica faz endócrino, da endócrino faz nutrologia, da nutrologia vai para orto. Eu não, lá em 2009, eu caí numa pós-graduação de ortomolecular. Caí não, né? Eu estava no Rio fazendo uma outra pós. Conversei com os colegas falando de ortomolecular, logo pela conversa eu me identifiquei com aquilo e procurei onde teria uma pós-graduação, que eu fui fazer no Rio de Janeiro mesmo. Foram 2 anos de pós-graduação e aquilo abriu a minha cabeça completamente pela medicina, pelo que eu queria trabalhar. E aí depois eu fiz nutrologia, fiz outros cursos, mas a minha grande paixão é exatamente falar da ortomolecular. Esperar mais uns 2 minutinhos, tem mais gente entrando, para eu poder começar a passar alguns conceitos. Só colocar para carregar aqui. E hoje eu coloquei porque tá frio, nem tomei meu banho ainda, porque depois que tomar é direto pro edredom, não vai ter nada de... Ei, Fernanda, não vai ter nada de... Não dava para tomar banho e vir pra live, não. Ia passar muito frio. Eu não gosto não, gente. Bom... Priscila, muito obrigado, deu muito certo aqui. Deixa eu começar a apresentá-los, espero que vocês entendam os slides, vou começar a falar um pouquinho. Já vi que tem colega aí que participou do curso de injetáveis, então vocês vão identificar muita coisa do curso de injetáveis, porque eu vim falar da ortomolecular. E essa imagem eu usei com outro contexto, quando eu fui falar no curso de injetáveis, mas na verdade era para poder mostrar o seguinte, isso aí, quem se recorda, né, foi um navio que atolou lá no Canal do Suez, lá, que encalhou, e estavam fazendo essa forma aí de cuidar, de poder ver se resolvia o problema, e muitas vezes na medicina eu me enxerguei nesse ponto, tentando resolver um problema que eu sabia que podia estar no caminho certo, mas que aquilo ia demorar muito para trazer um resultado. E eu não estava enxergando uma saída ali, queria algo mais. Então deixa eu ir passando as fotos aqui para vocês. Espera aí. Cadê? Aqui. Eu vou ter que ir passando uma a uma. Gente, olha só.
O conceito de ortomolecular na medicina é a gente falar em equilíbrio das moléculas. E quando a gente fala em equilíbrio das moléculas, a primeira coisa que se aprende em ortomolecular é falar sobre oxidação e antioxidação. Então esse é um conceito muito clássico, bioquímica, e eu não quero ficar agarrado nisso para poder passar para vocês. Quando eu falei mais cedo que seria num formato de aula, eu não quero, a maioria que está aqui é leigo. Então eu não vou ficar entrando muito nesse conceito bioquímico da coisa. Eu quero mostrar para vocês de onde vem esse conhecimento, por que ele surgiu e por que as pessoas começaram a pensar na parte da ortomolecular. Eu vou ter que passar um a um aqui, uma a uma das fotos. Então olha só, ali o que vocês podem ver tem uma imagem de uma célula. De um lado, essa célula doente, tá? O que seria uma célula doente? Uma célula que passa por muitos processos de oxidação. Então essa célula vai envelhecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai morrendo, ela vai perdendo. Ei, Cecília, bem-vinda. Começando a falar aqui daqueles conceitos que você agora conhece muito bem. Estou usando os mesmos slides lá da aula. Então, gente, de um lado nós temos uma célula saudável. Do outro lado nós temos uma célula doente. E o que foi utilizado para poder manter essa célula saudável? Foram utilizadas substâncias antioxidantes. Então, vejam a imagem de cima, mitocôndria, a célula toda bonitinha, para um lado, espécies reativas de oxigênio, para o outro lado, oxidação, e de um lado tratado, do outro não tratado. Isso aí, peraí que eu tenho que voltar lá. Isso aí é um conceito básico. E qual que é o problema? Quando essa célula está doente, ela vai trazer alterações que podem levar ao câncer, a várias doenças. E nós utilizamos muito os antioxidantes. E muita gente vem questionar que isso pode funcionar, que isso não sei o quê. Só que esse é um conceito, deixa eu pegar essa frase para vocês. O estresse oxidativo ele tem sido implicado uma grande variedade de processos patológicos, desde câncer, envelhecimento e algumas doenças degenerativas como o Alzheimer. Então é um conceito básico, simples, que nós vemos em várias doenças. Por isso, eu atendo paciente, igual hoje eu atendi uma, por exemplo, com Parkinson. E eu vou trazer um pouquinho sobre ela aqui e o quanto ela melhorou. Por isso a gente trabalha com a parte do emagrecimento, por isso que trabalha com todas as doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes, porque o processo, muitas vezes, ele é único, ele começou num ponto só. E por mais que algumas pessoas questionem, esse é um conceito básico de um dos principais livros da medicina. Esse conceito, esse livro que é o Robbins, todo estudante, pelo menos da medicina ocidental, passa por este livro. Isso está no primeiro capítulo do Robbins, por isso que eu não perco tempo quando as pessoas falam, meu colega, meu médico, não sei quem falou que isso é besteira. Não, gente, está lá no conceito do tratado de patologia, que é o Robbins, coisa básica da medicina. Todo aluno de medicina, no terceiro ou no quarto período, depende da faculdade, vai estudar pelo Robbins. É livro de cabeceira. E esse conceito de oxidação está no Robbins. Por isso trabalhamos com as doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, com câncer. Eu não abordo muito o câncer, mas também está incluído aí. Por isso falamos na questão do envelhecimento. É uma coisa muito, muito simples de ser conversado. É básico isso. Então eu estou trazendo para vocês, mesmo para você leigo, para poder entender que isso não é uma outra medicina, isso não é alternativo. Ah, mas por que ele não sabe? Por que ele falou? Talvez por ter preguiça para poder estudar. Talvez por isso. Outro conceito é entender que esse processo de oxidação pode levar a várias outras doenças. Então, desde doenças de pele, intestinais, pulmonares, doenças degenerativas, cardiovasculares. Por isso que é um conceito básico para tratar várias patologias, tá? Não vou ficar agarrando muito nisso. Não é o motivo. Aqui, obrigado, meu amor. Pedi a Carol para pegar uma água.
Isso é básico. Então, por exemplo, dentro da ortomolecular, a gente fala muito em mitocôndria. E essa disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, essa frase que eu tirei, isso aí é do livro, do Tratado de Neurologia falando no Parkinson. E é muito legal. Igual eu atendi essa paciente hoje, uma paciente que chegou aproximadamente há 1 ano e meio lá na clínica, se não me engano, foi bem no comecinho da pandemia, lá para março, abril do ano passado. E Cecília, pode contribuir, tá? Se você quiser entrar, falar alguma coisa. E essa paciente chegou lá com um quadro de Parkinson. Não é que eu vou assumir o caso, eu vou conversar e vou ter a minha visão dentro da integrativa, dentro da ortomolecular, para poder ajudar esta paciente. E essa paciente veio evoluindo, veio apresentando melhora. Ela chegou lá com o marido segurando, quase como sendo uma bengala, que ela está com dificuldade para poder andar. Hoje, anda para todos os lados, está ativa. E hoje ainda veio me falar, doutor, deixa eu te contar uma coisa, eu voltei a dirigir. Eu estou tão bem agora que eu estou dirigindo. Só que a gente começa com um conceito básico disso aí. Deixa eu passar para mais um aqui. Não sei por que não está vindo tudo junto. Então eu vou colocar de um em um para vocês. Essa parte da oxidação, hoje eu atendi uma paciente do Rio, atendimento online. Por quê? A prima, que consultou comigo há pouco mais de 3 meses, querendo emagrecer, vinha fazendo fertilização in vitro, vinha tentando engravidar. E de repente, como quem está aí que participou do meu curso sabe que eu brinco, de repente, por uma coincidência da vida, ela engravidou. Por quê? Estava toda inflamada, toda oxidada. E até no espermatozoide está relacionada essa questão de oxidação que eu falei. Outro lugar relacionado à oxidação, à inflamação, e nós temos vários trabalhos falando sobre isso, inflamação crônica. Então existe um tripé básico que a gente fala em oxidação, inflamação e mitocôndria. São 3 princípios que eu sempre vou estar tratando no paciente que procura pela ortomolecular. E esse processo de inflamação, isso é um trabalho recente, falando da importância em todas as doenças crônicas. Então vocês vão ver lá no cantinho diabetes, doença cardiovascular, câncer, depressão, doenças imunológicas, próprio envelhecimento. Então tem trabalho, não adianta as pessoas quererem falar que não tem, isso tem aos montes e eu vou continuar mostrando para vocês. Gente, tem muito slide, eu não vou ficar me detalhando a cada um, porque senão eu depois não vou ter tempo para conversar com vocês. Olha só, isso aí vocês não vão conseguir ver não, porque está muito pequeno. Isso aí são alguns sinais e sintomas de... Deixa eu interromper. O que eu coloquei aí por último são alguns sinais e sintomas da deficiência de magnésio. Então, por exemplo, fadiga, cãibra, indisposição, insônia. Todos eles estão citados no Guyton, que é livro do 2º período de medicina. Só que o problema é que nós médicos, chega a partir do 5º, 6º período, a gente cria o hábito de querer dar diagnóstico, quadro clínico, exame complementar e remédio. A gente não estuda a fisiopatologia da doença. Guyton não é nem fisiopatologia, é a fisiologia, falando da importância do magnésio. E quantas pessoas vocês veem indicar e suplementar o magnésio? Então tá lá em mais um livro. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui, ó. O magnésio melhorando, isso aqui para depressão, ele é importante. Deixa eu pegar mais coisa aqui sobre o magnésio. Olha só essa informação, porque aí a gente fala que magnésio é importante. Todo mundo sabe, escuta falar, acha que é besteira. Os inibidores de bomba de próton, diz, o que é isso? Você está falando para médico, mas está falando para não médico. Quando eu falo de pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, tá tudo nessa linha de medicamento. E aí tá aí, seu pai, seu avô ou você usando esse medicamento há sei lá quanto tempo, quantos meses, quantos anos. E ele vai diminuir a sua absorção do magnésio. O magnésio é fundamental para mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Então, ortomolecular nada mais é do que equilíbrio da molécula. É quase uma ciência exata, é quase matemático. Claro que medicina nunca vai ser matemático, mas o que eu quero que vocês entendam
que a gente não produz serotonina, que tem a ver com humor, a gente não produz a melatonina a partir da serotonina se não tiver magnésio. E aí tá tomando lá inibidor de bomba de próton, tá usando um omeprazol da vida, cheio de problema por conta disso. Deixa eu tomar uma água. Eu sei que fica uma coisa mais didática, mas eu precisava passar essas informações com algumas coisas que eu ouvi de pacientes tentando entender um pouco mais sobre a ortomolecular. Então vai ficar salva a live. Então passa. Muitos que eu já vi entrando por aqui são pessoas que buscam muita informação, mesmo quando leigo. Está sempre buscando muita informação. Então depois joga um aviãozinho e manda para o colega, manda para um conhecido, para um parente que possa se beneficiar, que não acredite ou não conheça a ortomolecular, para entender esse funcionamento. Deixa eu voltar para os slides. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, tá? Isso aqui eu já passei, isso aqui eu já passei. Aqui, ó. Essa é uma informação muito importante, porque as pessoas falam assim, ah, mas e as vitaminas? Eu não sei se eu realmente estou precisando. O problema é que a medicina só estuda deficiências francas de vitamina. O que é isso? Vitamina C, escorbuto, doença raríssima hoje em dia, que dá sangramento, por exemplo, gengival, labial, que levava à morte lá no século XVI. Hoje em dia isso é extremamente raro, o bócio por deficiência de iodo. Agora, as deficiências subclínicas, ninguém pesquisa e ninguém trata isso. E é onde a gente entra, começar do básico, é cuidar daquilo que seu corpo está precisando, é não cobrir o problema, é tratar o problema. Oi, Marinês. Através dos exames, a gente vê principalmente a inflamação e predispõe à oxidação. Existem alguns exames para avaliar a oxidação, que são mais difíceis, às vezes mais caros, porque esse é um processo bioquímico que acontece muito rápido no corpo. Então fica difícil a gente dosar especificamente a oxidação. Só que a gente consegue avaliar a inflamação. E existe aquela história do quadro clínico. Então se a pessoa é tabagista, oxidar, todo mundo vai oxidar, tá? É um processo natural e a gente precisa disso. O grande problema é o excesso de oxidação que existe hoje em dia. Porque alimentação ruim, falta de exercício, falta de água que está aqui, tá? Pelo tabagismo, então por vários motivos. Não é qualquer magnésio. Magnésio nós temos vários tipos, magnésio treonato, dimalato, aspartato. Então depende muito do que o paciente está precisando. O dimalato é melhor para umas coisas, o treonato é melhor para outro. Depende do quadro clínico, depende da via de absorção. Esses slides eu tirei do meu curso de injetáveis. Porque muitas vezes a pessoa não vai absorver bem. Não adianta eu ficar entupindo ela de cápsula, eu vou ter que fazer venosa. Não é sempre, tá? Deixa eu voltar para os meus slides, mas vocês podem mandar pergunta, tá bom? Deixa eu achar mais aqui. Deixa eu citar para vocês. Uma coisa que eu adoro prescrever, que é a cúrcuma. Sei que tá pequeno para vocês aí, para poder enxergar, só que a cúrcuma ela é excelente na prevenção e tratamento de várias doenças. Doenças inflamatórias, do câncer, doenças virais, doença cardiovascular, doenças também neurodegenerativas. E aí vem o cara pálido a falar, diz, mas isso aí não tem trabalho mostrando. Que não tem, gente, que não tem, é preguiça. Principal revista norte-americana de imunologia, jornal de imunologia mais importante, mostrando que a cúrcuma, claro que vocês não têm que entender esse processo, é só para saber que existe a cúrcuma no sistema imunológico. Então quem consulta comigo, dependendo se tiver indicação, vai passar com a nutricionista, vai usar aquela cúrcuma no shotzinho, com água, limão, própolis, que aquilo realmente é bom. Dependendo, eu vou passar em cápsula, numa dose maior. E se tiver necessidade, vai fazer inclusive cúrcuma injetável. Quer ver outro artigo que tem com relação à cúrcuma? Tá aqui, ó. Principal revista norte-americana falando do benefício da cúrcuma na prevenção do diabetes. Então tem, das duas uma, ou a pessoa está com preguiça de estudar, ou ela simplesmente quer criticar o que não conhece. Entendeu? Para muitas pessoas é mais fácil falar assim, isso não funciona. Ou igual hoje a paciente que chegou ao consultório lá, que já está acompanhando também há pouco mais de um ano, eu ia até trazer, não sei se eu trouxe o resultado dela,
e começou com uma dor no braço lá e associaram ao excesso da vitamina D. Assim, é bizarro, não sabem nem o que estão falando. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante, da cúrcuma. A nossa vitamina D, por que a gente fala tanto de vitamina D? O mundo está deficiente de vitamina D. Ninguém está usando vitamina D. E querem ver uma curiosidade? Tem até no meu e-book. Lá no meu e-book, eu tenho um e-book sobre vitamina D. Lá na Finlândia, em 1966, a cada 12 mil crianças com diabetes tipo 1. O índice era muito alto, é um país que está lá no extremo norte, pouco sol, muito frio. E aí começaram a dar, no primeiro ano de vida das crianças, 2.000 UI de vitamina D e reduziam em 80% o risco de diabetes tipo 1. Então não é modismo falar, não é só para Covid a vitamina D, nem vou entrar no assunto dela nesse caso, mas é fundamental na prevenção e no tratamento de doenças autoimunes. Essa paciente, por exemplo, eu estou tratando Hashimoto dela. Daqui a pouco eu mostro o quadro dela. Eu estou tendo que abrir aqui slides por slide para poder mostrar para vocês. E aí muita gente fala assim, mas é perigosa a vitamina D. Da paciente hoje estava 103. 16 anos de um trabalho sobre vitamina D. Deixa eu mostrar para vocês a conclusão do trabalho. O que ele falou com relação à vitamina D. Quem quiser printar, tirar foto, mandar. Só que só apresentou caso de intoxicação com níveis acima de 192. Quem acompanha comigo sabe que normalmente chega a 100, 120, depois pode até cair. Se for doença autoimune, vai acima disso. Só que medicina é isso, é colocar na balança. É risco-benefício. Mas tem risco a vitamina D dela na doença autoimune ficar muito alto? Tem. Litíase, pedra nos rins. Só que se ela tiver com a dieta boa e hidratando bem, isso não vai acontecer. Por outro lado, se ela não tratar doença autoimune, esclerose múltipla, lúpus, por aí vai, muito mais complicado. Por sinal, nós tivemos um triste momento essa semana passada, que o criador do protocolo, Dr. Cícero Coimbra, teve o CRM cassado. Por quê? Porque está trazendo um resultado que ninguém mais consegue. Ele criou, Dr. Cícero é uma das mentes mais brilhantes que já passou pela medicina. Eu brinco dentro do consultório que só não ganhou prêmio Nobel de Medicina porque é brasileiro, senão já tinha ido há muito tempo e porque o que ele criou é barato. Se fosse coisa de laboratório, tinha ganhado muito dinheiro e tinha ganhado o Nobel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para passar para vocês. Quer dizer, se tem, tem. Agora, não tem milagre, tá? Quem acompanha comigo sabe que eu gosto de usar às vezes essas pirâmides para comparar, para poder explicar para vocês o seguinte: na ortomolecular não tem milagre. O tratamento básico vai ser sempre corrigir a alimentação, falta de atividade física. Com o quê? Com uma alimentação adequada, com exercício. E quando eu cito meditação, é controle do estresse. Só que logo em seguida é onde eu entro para ajudar na oxidação, na inflamação, correção nutricional. Então é esse o processo. É isso que vem acontecendo. Outro dia alguém falou assim, Dias, tem muita gente chegando. Tem muita gente chegando nessa área, falando muita coisa que você fala. Que ótimo. Porque as pessoas vão estar sempre falando exercício, dieta, exercício, dieta, exercício, dieta, sempre. Eu até gosto de mudar o termo dieta, que parece dieta é sempre que está falando em restrição alimentar. Vamos falar em alimentação saudável. Pois é, isso sobre o Cícero já tem... já está tendo, quem não acompanhou aí, Dr. Cícero Galho Coimbra, que é o criador do protocolo Coimbra, uma mente assim genial, uma pessoa fantástica. Ele mesmo nem tem rede social e por uma desinformação e por uma perseguição teve o CRM cassado, mas enfim, em breve isso vai se resolver e isso só vai trazer mais conhecimento para quem busca com relação à vitamina D. Isso aqui pula. Falei sobre saúde de um modo geral. Isso aqui é um tratado do American College de cardiologia, não lembro qual que é a revista, falando do que a gente deve fazer para prevenir as doenças cardiovasculares e vai falar do que a gente sempre
está aqui comentando, de não tabagismo, de atividade física, controle do peso e alimentação saudável, tá? Querem ter uma ideia disso? O magnésio entra nessa brincadeira também. Olha só, Dias, isso aí já complicou demais, você está falando muito para os médicos. Não. Primeiro, quero destacar para vocês que isso aí tá no capítulo do Tratado de Cardiologia, do Brown, tá? É o principal livro de cardiologia. Nenhum cardiologista se forma sem ter passado. E lá está falando da importância da coenzima Q10, tá? A importância para a parte cardiovascular. O que que acontece? Essa escala que vocês estão vendo aí, essa transformação bioquímica, mostra o efeito dos medicamentos à base de estatina. Atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. O que que esse medicamento faz? Para quem conseguir observar lá embaixo da cascata, começa em HMG, aí lá embaixo onde tem 3, de um lado tem o biquinona. O biquinona é a coenzima Q10. Então qual que é um dos grandes problemas das estatinas? Bloqueiam a produção da coenzima Q10, que é uma substância fundamental para a nossa saúde. E isso está no Tratado de Cardiologia. Então, por que eu quis trazer em slides? Eu já falei aqui do Guyton, que é o principal livro de fisiologia na medicina, do de fisiopatologia, eu já vim falar com vocês. Já trouxe um detalhe, vou voltar no de neurologia e agora no de cardiologia. E trabalhos publicados em revistas importantes. Então tem estudo, tem pesquisa, as pessoas não estão buscando o que realmente funciona, estão buscando tratar sintoma e não resolver o problema. Doutor Rodrigo, meu amigo, grande abraço. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é a revista American College of Cardiology, falando da importância da coenzima Q10 no prognóstico a longo prazo de insuficiência cardíaca. O Dr. Rodrigo está aqui, fizemos a live na última segunda, e hoje ele sabe tamanha a importância dessa coenzima Q10 para a parte cardiovascular. Está ali o trabalho de 2008, isso é importantíssimo. E quantas pessoas estão prescrevendo a coenzima Q10? Pouquíssimas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de interessante para vocês. O tratado de neurologia, na parte do Parkinson, falando das espécies reativas de oxigênio. Então, eu estou trazendo uma coisa para vocês que eu quero que vocês entendam assim. Isso existe, isso está nos livros e não é em livro de ortomolecular. Isso está diretamente na parte, igual aqui no Alzheimer. As pessoas se preocupam muito com o Alzheimer sem enxergar as alterações bioquímicas que vêm por conta do estilo de vida ruim. E acha que não tem tratamento, tá? Aí o que a gente estou falando de tratamento, a insulina alta. O Alzheimer hoje é considerado diabetes tipo 3. Estou fechando aqui a parte dos slides, que depois nós vamos bater papo, tá? Deixa eu ver o que mais. Esteatose hepática. Tem muita gente aí que chega no consultório e fala assim, não, eu tenho esteatose, mas já tem muitos anos. Primeiro, como se não tivesse como tratar. Segundo, como se fosse uma coisa normal. Esse trabalho é desse ano agora, de 2021. Entendam o seguinte, a pessoa com esteatose hepática, ela raramente morre, ela dificilmente morre pelo problema no fígado. Ela morre por um câncer ou por uma doença cardiovascular. Por quê? A esteatose está associada com a obesidade. E a obesidade vai levar a doenças cardiovasculares e ao câncer, não hepático. Então é fundamental entender e tratar a esteatose hepática. E aí, mas será que funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o exame de uma paciente ano passado que foi consultar com uma gordura intensa no fígado, uma esteatose avançada, e ela já tinha feito tratamento, metformina, análogo do GLP-1, tipo Saxenda, Ozempic, Trulicity, esses medicamentos, e não estava tendo resultado. E aí a gente iniciou, manteve o que foi importante manter, só que foi fazer o quê? Os injetáveis. Em 4 meses, o exame dela estava normal. Então funciona. Só que quem é da área, quem é colega sabe disso, às vezes ela volta, não foi o que aconteceu com quem fez a ultrassonografia, mas volta num outro colega e ele fica, nossa, o que você fez? Isso foi ótimo, você teve um resultado maravilhoso, papapá.
Ah, não, tô tratando com o médico que faz a parte da ortomolecular. Ó, cuidado, hein? Cuidado como? Olha o exame, cara pálida. Como é que a mulher melhorou? Fora que ela emagreceu. Ela tava com 84 quilos, caiu para 71. Uma mulher de 70 anos, 60 anos, desculpa. E o pior, eles veem isso e não procuram, não criam interesse em tratar. A mulher tinha 10 anos de esteatose hepática. Já tinha usado vários medicamentos. E aí a gente entrou com o tratamento com a visão da parte da ortomolecular, de olhar o todo. E não olhar apenas um ponto ali. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Já está acabando, tá, gente? Essa parte aí dos exames. Outro ponto. O que eu atendo mais em meu consultório hoje. Pessoas com o que a gente chama de síndrome de burnout, estresse crônico. Por quê que eu falo que é o que eu mais atendo hoje? Porque alguém que chega lá para tratar uma obesidade, uma fibromialgia, que é a doença que eu mais questiono é fibromialgia, a depressão, uma doença autoimune, mas o processo começou lá atrás por conta dessa questão do estresse. Então a gente precisa ter foco nisso. As alterações hormonais e nutricionais que vêm relacionadas ao estresse. Então é tratar a fonte do problema, não é tratar o sintoma. Não é porque a pessoa está triste que eu vou dar só o antidepressivo para ela. E aí não é raro o paciente mandar mensagem, falar que no dia seguinte já está se sentindo melhor. Porque você está tratando realmente o problema. Deixa eu achar mais um aqui. Vocês podem ir mandando mensagem. Estão acabando os slides. Isso aqui, gente, ficou faltando o anterior, que era de uma paciente, que foi inclusive a que teve no consultório hoje, falando que o exame dela estava com a vitamina D alta. Só que a vitamina D alta dela estava 103. E esta paciente especificamente, ela me procurou há, não me lembro, um ano mais ou menos, e ela tinha sido diagnosticada com câncer de tireoide 2 anos atrás, ou um pouco mais, que ela estava com a tireoide de 19 centímetros cúbicos. Tá? Isso é muito grande. E aí, 6 meses depois, ela repetiu a ultrassonografia, indicaram cirurgia, ela não fez. Aí indicaram a cirurgia novamente com quimioterapia, que ela estava com câncer. Quando ela chegou ao consultório, a gente não promete, eu nem falei de tireoide, falei, tireoide sua não acho que vai diminuir não, mas vamos tratar, você está indisposta, está cansado, vamos melhorar a sua saúde de um modo geral. E ela melhorou tanto que falou, deixa eu repetir meu ultrassom, e eu fiz o pedido, a tireoide dela caiu de 24 para 12,8 centímetros cúbicos. Então, contra fatos não há argumento. Ah, teve milagre? Não teve milagre nenhum, não. Foi tratar a raiz do problema, que era imunológico. A tireoide estava inflamada por um processo imunológico. E aí foi fazer isso. Então, quando alguém fala assim, mas vai fazer isso tudo, a ortomolecular é olhar o princípio básico, por isso. Por isso que eu gosto tanto. É igual aqui, ó. Essa bagunça toda, tô entendendo porcaria nenhuma que você está colocando aí. Isso aí é um slide, é uma imagem de um trabalho sobre depressão. Porque a gente achava que depressão era só cuidar de serotonina. Não é, vitamina D baixa, tabagismo, obesidade, o intestino, eixo HPA, hipotálamo pituitária é adrenal. O que é isso? Estresse. E do lado direito, que está mais complicado para vocês entenderem, eu sei disso, é como se fosse o processo inflamatório que acontece dentro do cérebro. Então, depressão não é só tomar uma fluoxetina ou uma sertralina. E não que eu seja contrário. Muitas vezes eu indico. Eu preciso ajudar a resgatar o paciente ali do buraco. Só que eu tenho que tratar a causa, senão eu não resolvo o problema dele. E, gente, deixar uma coisa bem clara. Não necessariamente eu vou abordar e vou tratar esse paciente sozinho. Quantas vezes eu não peço um auxílio? Você vai passar num neuro. Mas o neuro é da orto? Não, não é da orto. Mas eu preciso da visão do neurologista. Preciso da visão do psiquiatra. Então a gente não é dono da razão. Só que tem um ponto de vista da ortomolecular que ninguém enxerga. Que eu acho que todo clínico deveria estudar um pouquinho. Todo clínico. Perder preguiça, às vezes, de estudar essa área e estudar um pouco. Covid, vou pular.
Isso aqui é uma imagem do Covid. Isso é uma das coisas mais importantes de entender na ortomolecular e na integrativa. Tá? Essa imagem, o que é isso? Isso é o nosso intestino. Aí é especificamente do Covid. Covid inflama o intestino. Um dos grandes problemas é exatamente o processo inflamatório intestinal, alterando todo o sistema imunológico. Só que toda doença crônica hoje começa do intestino. O intestino fica hiperpermeável, fica inflamado. Hoje eu atendi essa paciente do Rio totalmente inflamada. Totalmente. Mulher já fez fertilização in vitro que não deu certo. Mulher falou que tem endometriose, adenomiose. Já teve alergia a 8, 10 medicamentos. Já teve um negócio chamado púrpura. Tem o intestino, síndrome do intestino irritável. Já teve pólipo intestinal, depressão. Tem tireoidite Hashimoto. Quer dizer, ela tá... E aí, o que ela falou? Falou, diz, olha só, eu fui no endócrino para ver Hashimoto, eu fui no gastro para ver o intestino, eu fui no gineco para ver endometriose, eu fui no psiquiatra porque eu tô triste. Falei, calma. O problema está começando o intestino. E para ela, o mais importante nem sou eu que vou fazer, nutricionista. Ela precisa primeiro de um bom hábito alimentar, senão não vai adiantar nada. Senão ela vai gastar, vai perder tempo dela e não vai adiantar, no caso dela especificamente. Deixa eu achar um outro slide aqui para mostrar para vocês. Aqui já é também. Deixa eu mostrar um aqui que a título de curiosidade, quando eu usei esta imagem do navio no curso, foi para poder explicar isso aqui, ó. Por que que a gente trabalha tanto com suplementação na prática ortomolecular? São muitas cápsulas. São muitas cápsulas que o seu corpo está precisando. Quando eu preciso, o meu exemplo aqui é a vitamina C. Regiane, inclusive essa paciente vai para você, tá? Falei com ela que ela mora no Rio, fez consulta online, mas que não tem como ela fazer um acompanhamento qualquer da parte nutricional. E tá lá com adenomiose, com endometriose, sofrendo cólicas. E eu não tive... Na verdade, eu finalizei o atendimento dela. Ela ficou de me enviar uns exames para a gente poder agendar a sua consulta com ela. Mas quando eu usei, gente, a imagem do navio, foi para explicar isso aqui. Às vezes o paciente chega lá com uma vitamina C, que o normal, depende de laboratório, tá? De 5 a 15. Tá 0,5. Não vai, infelizmente, adiantar eu dar laranja para ele, que ele não vai conseguir o nível adequado de vitamina C. Às vezes o paciente com aquele intestino inflamado não vai absorver a vitamina. Então a gente pode dar, aqui eu estou dando um exemplo, nem... Tá, do laboratório aí, esse Cebion, nem sei como é que pode suplementar. Imensa maioria eu faço isso em cápsula manipulada. Agora, por que que a gente faz o venoso? Porque quer otimizar resultado. Porque igual eu mostrei, se esse intestino, cadê? Se esse intestino está inflamado, você não vai absorver nada. E vai tomar 300 cápsulas. Então, por isso a gente otimiza. Agora, sabe o que está sendo muito legal? Hoje eu tive mais um feedback, a gente sabe de quem que eu estou falando. Eu sempre falei aqui que 100% dos pacientes pós-bariátricos que eu atendia estavam, desculpa o termo, esculhambado. Estava tudo desnutrido. Nos últimos meses eu atendi alguns pacientes que estão muito bem. Mas por quê? Porque estão se cuidando antes e depois da cirurgia. Hoje eu atendi uma muito especial, todos são, né? Mas assim, que a gente tem um carinho muito grande, que ela ficou muito triste em vir me falar que ela tinha desistido do tratamento de emagrecimento, que ia fazer cirurgia, que estava com vergonha de me falar. E eu sempre deixei claro que eu sou a favor de resultado. Ela tinha uma doença que era a obesidade, que estava levando a diabetes, a dislipidemia, fora a questão psicológica, estresse, ansiedade, depressão. E hoje ela voltou com pouco tempo pós-operatório, os exames muito bons, inclusive os exames de nutrientes. Só que a gente vem fazendo um acompanhamento em cima disso e não precisou de injetável. E quantas vezes eu bati na tecla que todo bariátrico tem que fazer, ela não precisou, porque ela está suplementando, ela está se cuidando direito. Antes de eu
finalizar a parte dos slides, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para passar para vocês. Tem um aqui a mais de Covid, mas que eu não acho que é importante. Deixa eu ver aqui do começo, a parte de ortomolecular. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho do que é. Se alguém quiser que volte em algum ponto, eu volto. Aqui, ó. Esse slide eu uso muito em consultório. Por que eu quis fazer nessa parte dessa forma, assim, com os slides? Que é o que eu faço no consultório. Eu acho que todo paciente, quando entende um pouco, mesmo não sendo médico, não precisa ser médico. Olha só, isso aí, amarelinho, a parte de baixo aí, são as células de gordura de uma pessoa obesa. Ela produz substâncias que são inflamatórias. Até por isso está relacionada à maior gravidade de Covid. Então, preciso tratar como uma doença. Quantas pessoas entenderem a obesidade como estética, a gente vai ter muita dificuldade em tratar. Outro dia alguém perguntar, mas precisa de remédio? Diabetes não precisa. Hipertensão não precisa. Por que na obesidade vai ter sempre o preconceito em usar remédio? Não é que o remédio vai salvar, vai ser o único fator para resolver, mas é importante, é muito importante. Daqui a pouco eu volto para os slides. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, ortomolecular não tem mistério, tá? A parte que hoje em dia a gente usa muito a integrativa, eu falo que sou da ortomolecular raiz, é você entender o princípio básico, entender um pouquinho da bioquímica que está acontecendo no paciente. E como o princípio é único, o processo de oxidação ele não está só no coração, só no pulmão, só no intestino. O processo de oxidação geralmente ele acontece no corpo todo, ele está circulando. O excesso da oxidação. Então, se eu dou um antioxidante para um paciente porque ele é obeso, aquilo não vai atingir apenas a gordura. Outro fator muito importante é a gente cuidar da nossa fonte de energia, que é a nossa mitocôndria. Por isso, utilizamos tantas substâncias como coenzima Q10, PQQ, NAD, L-carnitina. Inclusive fica a dica aí para os colegas médicos, para a Regiane. Hoje eu recebi um representante de um laboratório que eu achei super interessante, que é a apresentação da coenzima Q10 em gota, hidrossolúvel. E ele mesmo já falou disso. Como que o pessoal está começando a usar? Naquele shotzinho da manhã, água com limão, própolis, pinga ali, porque pelo que o laboratório, pelo que os estudos mostraram, 3 gotinhas equivalem a 3 cápsulas por dia. A absorção é muito maior. Foi o que me apresentaram hoje e eu já quero começar a prescrever. Eles ficaram de me mandar uma para poder conhecer. Então a gente sempre vai trabalhar melhorando essa parte do nosso corpo que produz energia chamada mitocôndria. É um princípio muito básico. Por isso que a pessoa que vai procurar por um motivo, às vezes acaba melhorando o outro. Porque aquilo está acontecendo no corpo todo. Então a gente quer tratar o problema. Eu não quero tratar o sintoma, eu quero tratar a raiz do problema. Se eu conseguir tratar a raiz do problema, eu consigo tratar tudo. Por isso que hoje eu atendo, como eu atendi a minha primeira paciente hoje, de Parkinson. Por isso eu atendi a obesidade. Por isso eu atendi a paciente com infertilidade. Porque, na verdade, o problema dela, eu falei, olha, eu não posso te prometer, não sei nada com relação à sua fertilidade, que você vai mudar alguma coisa. O que eu posso te falar é o seguinte, se você seguir o que eu vou te recomendar, você vai ficar mais saudável. Aliás, você vai ficar saudável, porque ela não está nada saudável. Então, se você ficar saudável, claro que esse processo pode vir de uma forma natural, como foi com a sua prima, que já tinha feito não sei quantas FIV, que já vinha tentando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Deixa eu só colocar aqui se tiver algum colega médico e a título de curiosidade. E se vocês quiserem, por favor, me ajudar, mandar para outros médicos, que o curso que eu fiz de injetável no final do mês de maio, ele tá nessa plataforma do Hotmart, tá fácil de comprar, de chegar, de olhar, de aprender. Aqui eu estou trazendo mais ou menos, 25 slides, são 500 slides lá, claro que aí voltado para médico, falando de injetável especificamente, porque isso realmente mudou a minha realidade dentro do consultório. Os resultados são outros, os resultados são muito melhores.
principalmente o que é óbvio, no paciente doente. Tem gente que chega e fala assim, diz, eu comecei a fazer, mas não senti muita diferença, porque eu queria mudar alguma coisa, algum parâmetro no exame dele. Um paciente com B12 baixo, muitas vezes ele não está sentindo nada, mas alterou a homocisteína, que é inflamatória. Então nós vamos fazer prevenção. Então, para quem quiser conhecer, para quem quiser indicar algum colega, fico à disposição. Agora deixa eu interromper esse compartilhamento. Pronto. Então, gente, apesar de ser um tema muito técnico, eu não estou aqui hoje para falar de implante hormonal, de ficar magro, de perder percentual de gordura. Agora, isso tudo acaba sendo consequência. Tá? Acaba sendo consequência porque a pessoa que busca, como esta paciente buscou hoje, que está toda inflamada, está inchada, engordou, diz ela que engordou 8, 12 quilos, não sei, nos últimos 6 meses. Fora o estresse que está passando de pandemia. Mas com todo esse histórico, 10 anos tentando engravidar, quantas vezes que não usou hormônios e hormônios e hormônios por conta disso? Vamos ver o que vai dar. Só que uma coisa que isso eu posso garantir a ela. Se ela seguir tudo, protocolo, tudo bonitinho, ela vai ficar saudável, vai ficar mais saudável. Agora, nem tudo a gente consegue modificar. Eu não sei a real causa da dificuldade. Como ela mesma citou, temos que pesquisar também o parceiro, tem que pesquisar o marido, entender o que está acontecendo. Ver se também não é alguma coisa com o marido. 25% dos casos de infertilidade, a causa é o marido. Mas eu quero que vocês entendam que estes pontos de tratamento, esta questão da oxidação, primeiro, não tem mistério. Eu não perco meu tempo discutindo, pelo contrário, eu gosto muito de conversar com os colegas médicos quando eles me dão abertura. Se chega a crítica não volta, isso não acontece, tá? Só que para isso eu tenho todas essas apresentações, fora vários livros no consultório para o paciente, para que ele entenda, não é para provar para ele entender, olha, está aqui o seu problema. Então eu citei, para quem é da área ou não é, Guyton, que é livro do 2º período de medicina, eu citei Robbins, que é livro do 4º período de medicina, eu citei o Tratado de Cardiologia, eu citei o Tratado de Neurologia, trabalho da principal revista de diabetes norte-americana, de imunidade. Então, para vocês entenderem que a ortomolecular é um princípio básico, que a gente busca para equilibrar a molécula, para deixar a pessoa mais saudável. Tá? Me chamou muita atenção, por exemplo, tratar o pós-Covid por isso, porque o paciente geralmente ele gasta muito nutriente e faz uma síndrome muitíssimo semelhante à síndrome de burnout, do estresse. A síndrome pós-Covid é muito semelhante. Tem algumas características que nem sempre a gente tem no estresse, no burnout, mas é muito semelhante. E tenho atendido muita gente com pós-Covid. Felizmente tem diminuído, porque o número de casos de Covid também tem diminuído, felizmente. Então eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho do que é ortomolecular. É uma live diferente, uma live com informações técnicas, mas que boa parte de quem está participando aí, mesmo o leigo, são pessoas que buscam esse tipo de informação. E que eu ficaria muito feliz se quisesse dividir, principalmente com outros colegas médicos. Não tenho problema nenhum em estar conversando. E como eu falei muitas vezes, eu preciso de um suporte de quem... Isso não quer dizer que não vai existir especialista, ele tem que ter. Tem que ter alguém que aprofundou naquele ponto específico, só que tem que ter alguém que vai ter essa visão do todo. Quando a gente usa o termo integrativo, é exatamente entender o todo. Hoje, por exemplo, teve uma paciente que eu indiquei para ela. Falei, olha, você está acompanhando comigo, só que você precisa muito além do que eu posso te dar. Você precisa de psicólogo, você precisa de fisioterapeuta e precisa de acupuntura. Inclusive, Carol, manda para mim depois o contato da mulher da acupuntura. Indiquei para ela uma pessoa que eu nem conheço, com quem minha esposa fez, minha mãe fez, está fazendo ainda acupuntura, nem conheço, mas os resultados são fantásticos. Eu gosto de trabalhar com isso, com resultado. Até por isso eu falei que eu não sou contrário à cirurgia bariátrica. Porque se a pessoa tentou, igual essa paciente que eu vi que realmente tentou, que buscou o emagrecimento, com todo o controle hormonal, com suplementação e com remédio, e o resultado foi muito fraco e ela estava ficando cada vez mais doente pela obesidade,
Foi lá, fez a cirurgia e está muito bem hoje. Só que ela sabe que pro resto da vida ela precisa de acompanhamento. Certo? Pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta que me mandaram hoje cedo que está aqui para trás, mas eu acho que não. Se alguém quiser mandar, mas eu acho que não. Peraí. Não. Respondi, o principal que tinham aqui me mandado já está aí falando. Então, olha só. Primeiro, espero que vocês tenham entendido o conceito ortomolecular, equilíbrio da molécula, equilíbrio do corpo. Um dos grandes problemas da saúde hoje é o excesso de oxidação, porque a gente oxida o tempo todo, é um processo natural e muitas vezes importante, tá? A oxidação Oi, Euclides, quem eu indica para ir acompanhar na clínica? Como assim? Não entendi. Quem eu te indico para ir te acompanhar? Então, nós vamos trabalhar o básico. Lembram do que eu comentei do magnésio? A pessoa está usando o Prazol da vida. Quantas pessoas não estão usando isso aí há anos? Diminui a absorção de magnésio, ele é importante em mais de 300 reações. Quem eu indico para acompanhar na minha clínica? Você fala do que eu falei aqui, de psicólogo, de acupuntura. Depois eu passo o nome para vocês. Mas então esses são os princípios básicos quando se fala em ortomolecular. Começar do intestino. Eu falei com a paciente hoje, falei, olha, todos os seus problemas estão começando no intestino. E aí não adianta, no caso dela, por exemplo, não dá para ver glúten. Ela tem Hashimoto. O glúten é uma das causas do Hashimoto. Talvez não a única, mas é uma das causas. Então ela precisa retirar o glúten da vida dela, mas não é só tirar o glúten. Evitar o açúcar, o leite, os derivados. Ter uma alimentação saudável. Nós vamos combinar. Uma hora a gente combina de ter um acompanhamento, sim. Pode depois conversar com a Priscila, que eu tenho feito. Essa semana mesmo, na sexta-feira, vai ter uma colega que vai vir fazer, eu não sei falar se eu falo um estágio, um acompanhamento, enfim. Tem uma colega que vai vir fazer uma consultoria aqui comigo na sexta, e eu tenho feito isso, principalmente desde que eu dei o curso de injetável, porque tem algumas dúvidas que só estão do lado ali no dia a dia para entender como funciona, tá? Mas pode entrar em contato, pode me mandar ali no direct um oi, alguma coisa que a gente conversa, tá bem? Gente, então era isso, tá? Daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Acho que o recado foi dado. Espero que vocês tenham entendido os princípios básicos, entendido o que é importante e que tudo começa de alimentação e atividade física, controle do estresse, quando necessário, hoje em dia, para a maioria, repor nutrientes, quando necessário, além de repor via oral, fazer por via venosa, é uma excelente via para poder fazer. E se quiser mandar para outros colegas, estou aqui. A gente pode conversar de uma forma mais técnica sobre o assunto. Quem quiser divulgar o curso mais uma vez, deixa eu colocar aqui para vocês. Por favor, me ajudem. Não é isso aqui que eu queria colocar, não. Peraí. Não tem jeito de eu colocar o link aqui, mas vou pôr depois, que tá lá do curso de injetáveis, tá? Ficou muito legal, Cecília sabe que eu fiz com muito, muito carinho esse curso e tem muita informação. Dr. Lúcio, eu faço intramuscular, mas hoje em dia eu faço muito pouco, tá? Porque 90% do que eu faço é injetável, é venoso. Então, assim, o que eu faço muito intramuscular? Muito. Intramuscular eu faço muita vitamina D, faço muito resveratrol, a cúrcuma, se bem que hoje eu faço mais a cúrcuma subcutânea. Esses são os principais. E hormônios, claro, que é oleoso, a gente vai fazer, assim, a vitamina A, D, E e K, que a gente tem como comprar o ADEC, tá? Agora, aqueles protocolos de cromo, L-carnitina, por exemplo, HMB,
ou qualquer outro protocolo, eu faço muito pouco por fazer por via venosa. Inclusive no curso, eu disponibilizei lá, não me lembro, 60, 80 fórmulas, protocolos, né? Para quem está começando é importante ter o protocolo. Eu comecei assim anos atrás. Pegava o protocolo, repetia o protocolo e a partir daí ia estudando em cima dele para entender cada item ali. Então tem vários protocolos, inclusive do intramuscular. Euclides, na integrativa tá aí, ó, a Cecília já te respondeu. A doutora Cecília está trabalhando comigo na clínica, está abrindo a clínica em Três Rios e está muito bem para poder atender a parte do autismo, do Asperger. Tá? Então fica aí à disposição, atende lá na clínica mesmo. Nós vamos pegar, deixa eu printar aqui, vou pegar seu contato. Mas só voltando, então, doutor Lúcio, assim, a coenzima Q10 tem laboratório que recomenda fazer só intramuscular. Eu tenho uma boa experiência com ela venosa, só que aí eu não vou comprar do laboratório que não faz dela venosa, é óbvio. Mas pode ser feita intramuscular, a gente associa um pouquinho de lidocaína, porque ela arde, ela incomoda um pouco. Mas então, assim, no curso eu falei também deixei lá alguns protocolos intramusculares, mas vale muito a pena fazer o venoso, tá? Porque o resultado é realmente o que eu coloquei na mensagem da pessoa, às vezes no dia mesmo ou no dia seguinte já se sentir bem por ter feito esse protocolo venoso. Gente, eu não queria atrapalhar a audiência do Jogo do Brasil, então eu vou desligar aqui para que as pessoas possam assistir o jogo, tá bem? Tô brincando. Mas é isso. Tá? Muito obrigado a todo mundo que passou por aqui. Semana que vem tem mais. Vou fazer a live na segunda, mas a partir de terça-feira estou de folga. Vou tirar uma semaninha livre aí com a família. Vamos dar uma passeada. E volto a atender já no dia 19 de julho. Tá bem? Agora do curso, doutor Lúcio, se tiver interesse, o curso, esse mês de lançamento, a gente está colocando um preço bem legal para que as pessoas possam conhecer, possam adquirir. Inclusive disponibilizo o meu contato para dúvidas que venham a acontecer. Tá? Grande abraço a todo mundo. Curso presencial só em setembro. Um abraço. Fala, Bruno. Grande abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.